Dia 26, vamos dar continuidade aqui ao nosso material. Estamos estudando o capítulo 9 e hoje o professor vai apresentar 3 sessões do capítulo 9. Nós vamos começar na sessão 2 e vamos até a sessão 4, tá bom? Então, a sessão 2, ela começa apresentando a segunda lei de Newton, claro, para um sistema de partículas. Quais serão os objetivos da seção 2? Nós teremos aqui, olha, aplicar a segunda lei de Newton a um sistema de partículas, relacionando a força resultante das forças que agem sobre as partículas à aceleração do centro de massa do sistema. Então, nós passaremos a adotar o centro de massa como se toda a massa do sistema de partículas estivesse ali concentrado e analisássemos sob a ótica do movimento de uma partícula. Uma partícula presente, ou melhor, uma partícula considerada ali no centro de massa. Tá? Segundo objetivo da seção 2, aplicar as equações de aceleração constante ao movimento das partículas de um sistema e ao movimento do centro de massa do sistema. Dadas a massa e a velocidade das partículas, calcular a velocidade do centro de massa de um sistema. Dadas a massa e a aceleração das partículas, calcular a aceleração do centro de massa de um sistema. E dada a posição do centro de massa em função do tempo, calcular a velocidade do centro de massa de um sistema. Né? Como? Se você tem a posição, você faz a derivada temporal e tem a velocidade. Beleza? Alguns outros objetivos ainda da seção 2. Dada a velocidade do centro de massa em um sistema, em função do tempo, dada a velocidade do centro de massa em função do tempo, ou seja, v de t, calcular a aceleração do centro de massa de um sistema. Calcular a variação de velocidade de um centro de massa integrando a função aceleração do centro de massa em relação ao tempo. Quando a gente fala em integrar, é a mesma coisa que procurar a antiderivada. Né? O que você precisa derivar para fazer o inverso? Calcular o deslocamento de um centro de massa integrando a função velocidade do centro de massa em relação ao tempo. E, por fim, no caso em que as partículas de um sistema de duas partículas se movem e o centro de massa permanece em repouso, determinar a relação entre os deslocamentos e a relação entre as velocidades das duas partículas. Então vamos lá. Na seção 2 começamos assim. O movimento do centro de massa não é afetado por forças internas ao sistema, colisões de bolas de bilhar, por exemplo. Mas eu diria além. Se você tem um sistema com várias partículas e essas partículas são um gás e esse gás está confinado dentro de um cubinho, tá? Um cubo, um espaço tridimensional. Cada uma dessas partículas vai ter uma determinada velocidade em uma determinada orientação, cada uma delas. E dentro desse espaço, essas partículas colidem com as outras, colidem com as laterais do recipiente. Né? E o que acontece? Embora cada uma
tenha uma velocidade, cada uma tem uma massa, cada uma tem uma posição. Existe um ponto desse sistema onde nós podemos considerar como se toda a massa do sistema fosse representada por esse ponto, certo? E aí, quando a gente fala aí do centro de massa, as interações de uma partícula com a outra não muda o que está acontecendo com o centro de massa, certo? Eu vou pegar aqui, eu sei que tem um simulador interessante do FET Colorado, que vale a pena a gente dar uma olhadinha, que inclusive ele utiliza a ideia das bolas de bilhar. O professor vai abrir aqui e já voltamos. Então nós voltamos aqui com esse simulador aqui de colisões. Nós temos aqui a partícula 1 e a partícula 2. A partícula 1 tem uma massa de meio quilo e a partícula 2 tem uma massa de 1,5 kg. Quando eu dou play, essas duas partículas colidem uma com a outra. Em seguida, depois da partícula 1 colide com as bordas, colide de novo com a partícula 2. Eu quero que vocês observem o centro de massa que está aqui, ó, é esse xizinho aqui. Reparem o que acontece com o centro de massa enquanto essas bolas aqui se movem, tá? Sem colidir com as laterais aqui do que está confinando elas, tá bom? Então, vou dar um play. Olha o centro de massa. Observe que o movimento do centro de massa não muda, ó. Tá vindo para baixo de forma constante, né? Aí aqui ele vai ter, quando as bolas colidem com as bordas aqui do recipiente, dá uma alteradinha porque eu só tenho duas partículas, tá? Toda a massa do sistema está apenas em duas partículas. Então, se você observar agora, o movimento do centro de massa, no momento que elas colidirem, é como se elas não tivessem colidido, ó. Nada mudou no movimento. Vamos ver se elas vão se colidir de novo. Vamos dar mais um tempinho. Deixa eu colocar na velocidade normal. Ó, vai colidir, ó. Ó, não mudou. É como se não tivesse acontecido a colisão, certo? Então, é isso que quer dizer aqui no nosso material. O movimento do centro de massa não é afetado por forças internas ao sistema. E a colisão entre as partículas é uma força interna. O movimento do centro de massa de um sistema, como é que ele será expresso? Pega a segunda lei de Newton. E o que diz a segunda lei de Newton? A força resultante que age sobre um corpo de massa m é igual ao produto dessa massa pela sua aceleração, pela aceleração que o corpo apresenta, né, quando é exercida sobre ele uma força. Note que do lado esquerdo você tem força resultante, que é a força que age sobre o seu sistema, tá? E do lado direito você tem a aceleração do centro de massa. Nós já vimos ontem, na videoaula anterior, que nós podemos escrever os φ do centro de massa, podemos escrever o y do centro de massa, podemos escrever o z do centro de massa. Portanto, nós vamos estar habilitados a escrever a aceleração do centro de massa ao longo do eixo x, ao longo do eixo y, ao longo do eixo z. E essas três equações que estão aqui, essas três estão inseridas, estão matematicamente representadas por essa única equação vetorial, tá? Então, essas equações que estão aqui correspondem a uma única equação vetorial. Observações.
A força resultante FR a Fres é a soma das forças externas, emissão é a massa total do sistema e a ACM é a aceleração do centro de massa. Vamos a um exemplo. Usando a equação do movimento do centro de massa, você tem colisão de bolas. As forças são internas e, portanto, a força externa é nula. Portanto, a aceleração que se impõe ao centro de massa é nula. O centro de massa, nesse caso, vai se comportar da forma com que nós vimos aqui nesse simuladorzinho. Deixa o professor tentar mexer aqui, ó, fazer assim. Vou colocar aqui essas duas bolinhas aqui para colidir, certo? E eu quero que vocês reparem o que vai acontecer com o centro de massa, com esse X aqui, ó. Tá? Vou colocar ali para colidir e olha, observe bem. É como se essa colisão não tivesse ocorrido. Por quê? Porque a colisão é uma força interna. Voltando. Bola de tênis. No caso da bola de tênis, você tem que a aceleração dela, quando ela está se deslocando de um dos lados da quadra para o outro, é igual à aceleração gravitacional. Então, o centro de massa da bola de tênis, que vai coincidir com o centro geométrico, né? Como você tem uma esfera, o centro de massa vai estar exatamente no centro geométrico da esfera. Se a aceleração é igual à aceleração gravitacional, o centro de massa ali desenvolve uma trajetória balística, que nós já vimos antes. E por último, e talvez bem mais interessante, são as explosões de fogos de artifício. Como as forças da explosão são internas, o centro de massa dos fragmentos descreve uma trajetória balística, caso a resistência do ar possa ser desprezada. Então você tem um fogo de artifício que foi disparado, ele está fazendo uma trajetória enquanto toda massa pode ser representada por uma única partícula, e ele estoura. Quando estoura, você sabe que tem pedaço aqui indo para tudo que é lado, mas o centro de massa desses pedaços continua o mesmo movimento aqui, ó, tá? Completando a trajetória balística. Tá certo? Então, as forças internas da explosão não mudam a trajetória do centro de massa. Vocês entenderam a ideia do que é a força interna? Né? Isso é importante nós percebermos. Vamos para o segundo teste do capítulo 8. Nesse teste, o Halliday nos coloca o seguinte problema. Dois patinadores em uma superfície de gelo, sem atrito, seguram as extremidades de uma vara de massa desprezível. É escolhido um eixo de referência na mesma posição que a vara, com a origem no centro de massa do sistema de dois patinadores. Um patinador, chamado Frederico, pesa 2 vezes mais do que o outro patinador, chamado Eduardo. Onde os patinadores se encontram se Frederico puxa a vara para se aproximar de Eduardo, B. Eduardo puxa a vara para se aproximar de Frederico, e C. Os dois patinadores puxam a vara. Então, talvez, o maior problema de um exercício como esse trata-se da nossa imaginação. Nós imaginarmos esse problema. Então, o professor vai tentar
fazer uma ilustração aqui, peço perdão se não ficar muito bom, tá? Mas vamos tentar aqui deixar a ideia clara. Você tem, então, dois patinadores. Um patinador é o Frederico. Vou desenhar aqui, ó, o Frederico. Esse aqui é o Frederico. O Frederico tem uma massa F, a massa do Frederico. Deixa o professor voltar aqui e aumentar a espessura da... Não, não vou voltar, vou continuar escrevendo fino. Assim acho que tá dando para ver bem aí, né? Não. Para garantir, eu vou aumentar a espessura, vai. Então, nós temos aqui o Frederico. O Frederico tem uma massa F. Frederico pesa o dobro do Eduardo. Então, aqui está o Eduardo. E você tem aqui a massa do Dudu, do Eduardo. Sendo que a massa do Frederico é igual a 2 vezes a massa do Eduardo. Tá? Deixa eu ver aqui. Os dois seguram as extremidades de uma vara. Então vamos desenhar a vara aqui. Então você tem o, o, o Frederico segurando e o Eduardo segurando. Essa vara tem massa desprezível, ou seja, essa vara apenas conecta um ao outro. É dito que é escolhido um eixo de referência na mesma posição que a vara, com a origem no centro de massa do sistema. Se o Frederico tem uma massa 2 vezes que a do Eduardo, é bem provável, o professor não vai fazer conta não, tá? Que o centro de massa esteja mais próximo do Eduardo, perdão, do Frederico, do que do Eduardo. E, e nesse ponto, no centro de massa, nós traçamos um sistema de coordenadas. Então nós temos aqui, ó, o professor está fazendo tridimensional, só para que vocês entendam aí que é um sistema de coordenadas, tá? Então você vai ter aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Vamos voltar para o problema. Tirem um print da tela e abram o print, porque o professor vai deixar na lousa lá, tá? Tirou o print? Vamos voltar aqui para a lousa e vamos interpretar ali. Onde os patinadores se encontram, se o nosso amigo Frederico ele puxa a vara para se aproximar do Eduardo. O Frederico puxando a vara, essa interação do Frederico puxar é uma força interna. Não é um agente externo que vem aqui fazer uma força no nosso sistema, tá? Então eu circulei aí o nosso sistema em uma cor que eu acho que é laranja, um laranja meio marrom. Meu sistema é isso. O que está acontecendo ali dentro, do Eduardo puxar a barra, tá? É uma força interna. Se é uma força interna, não vai alterar a posição do centro de massa
do seu sistema. Não vai. Portanto, não vai acontecer nada. Não vai mudar. No item B, vocês já entenderam a ideia, né? No item B, Eduardo é quem puxa a vara. Ainda assim, uma força interna. Não vai mudar. E item C, os dois patinadores puxam a vara. Continuamos lidando com forças internas. Não vai alterar em nada. Vamos ver a resposta? Resposta. Vamos ver como é que o Halliday coloca como resposta a isso. O sistema é constituído por Frederico, Eduardo e a vara. Como todas as forças são internas, o centro de massa não se move. Como o centro de massa está na origem, os patinadores se encontrarão na origem nos três casos. Naturalmente, a origem está mais próxima de Frederico, né, do que de Eduardo, por conta do Frederico ter o dobro de massa do Eduardo. Simples, não é? Simples. Vamos para a seção 3? Na seção 3 é apresentada a ideia de momento linear. Quais são os objetivos? Saber que o momento é uma grandeza vetorial e que, portanto, possui um módulo e uma orientação e pode ser representado por meio de componentes. Olha só, hein? Estamos no capítulo 9 e o que estudamos lá no capítulo 3 de vetores continua no nosso encalço. E vai continuar, tá? Em Física 2, Física 3, não vai mudar isso, hein? Então, quem está com dificuldade em vetores, resgata o conteúdo da primeira prova lá, do capítulo 3, vetores, porque vai ser necessário, tá? Objetivo 2. Saber que o momento linear de uma partícula é igual ao produto da massa pela velocidade da partícula. Objetivo 3. Calcular a variação do momento de uma partícula a partir da variação de velocidade da partícula. Objetivo 4. Aplicar a relação entre o momento de uma partícula e a força resultante que age sobre a partícula. Objetivo 5. Calcular o momento de um sistema de partículas como o produto da massa total pela velocidade do centro de massa. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Então, calcular o momento de um sistema de partículas. Olha a relação com o primeiro objetivo. Saber que o momento é uma grandeza vetorial e que, portanto, possui um módulo e uma orientação e pode ser representado por meio de componentes. Perdão, não é esse aqui não. É aqui, ó, é o segundo. Saber que o momento linear de uma partícula, olha só, uma partícula é igual ao produto da massa pela velocidade. Agora, no quinto objetivo aqui, calcular o momento de um sistema de partículas com o produto da massa total pela velocidade do centro de massa. Acho que esse aqui é o auge da seção 3. E usar a relação entre o momento do centro de massa de um sistema e a força resultante que age sobre o sistema. Momento linear. Momento linear é definido por meio da equação P minúsculo, tá? É igual a M vezes V. Observe que do lado esquerdo você tem um vetor e do lado direito você tem um vetor. O que é que isso significa? Que a direção de ambos é a mesma e o sentido de ambos é o mesmo porque você não tem um sinal de menos aqui na frente, tá? Como você tem aqui positivo do lado esquerdo, positivo do lado direito, ou se você tiver negativo do lado direito, será negativo também do lado esquerdo, beleza? É o mesmo sinal dos dois lados, portanto, o momento linear e a velocidade vão possuir sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Em outras palavras, a mesma orientação. Momento.
tem a mesma direção que a velocidade e só pode ser mudado por uma força externa. A taxa de variação com o tempo do momento de uma partícula é igual à força resultante que age sobre a partícula e tem a mesma orientação que a força resultante. Aqui é colocado que a segunda lei de Newton, em termos do momento, é isso. No entanto, em verdade, Newton, ao expressar o que hoje nós chamamos de segunda lei de Newton, ele disse exatamente o que está aí. A força resultante é igual à derivada temporal do momento linear. Se nós substituirmos o momento linear, dada a definição que nós acabamos de conhecer, nós teremos assim, ó, a derivada temporal. O que é o momento linear? É o produto da massa vezes a velocidade v. Você tem que a velocidade é constante em nossos problemas. Se é constante, nós podemos retirar a derivada, tendo o produto da massa pela derivada temporal da velocidade. Mas, opa, o que é isso aqui? O que é a derivada da velocidade no tempo? Eu sei que a derivada da velocidade no tempo é igual à aceleração. Portanto, você vai ter que isso daqui é igual a massa vezes a aceleração. Tá aí. A aceleração, no caso, é isso para uma partícula. Se você estiver lidando com um sistema de partículas, você vai poder colocar aqui do centro de massa. Tá? Então tá aí, ó. A segunda lei da forma com que vocês viram a conhecer, antes mesmo de saber da história do momento linear. Teste 3. O professor esqueceu de apagar a resposta desse teste. Tudo bem, acontece. Vamos lá. Teste 3. A figura mostra o módulo P do momento linear em função do tempo para uma partícula que se move em um eixo. Então, vejam só, conforme o tempo passa, você tem variações do módulo do momento. Né? No caso aqui, o momento está representado na vertical. Uma força dirigida ao longo do eixo age sobre a partícula. Então, tem a força está agindo sobre a partícula ao longo do eixo. Se é ao longo do eixo, na mesma direção do momento linear. Não significa no mesmo sentido, tá? Você tem em uma única direção dois sentidos, para frente e para trás, para a direita para a esquerda, para cima para baixo. Tá? Então, item A. Ordene as 4 regiões indicadas de acordo com o módulo da força do maior para o menor. Nós acabamos de ver que a força que age sobre uma partícula é a derivada temporal do momento linear. Portanto, no caso de gráficos, a derivada ela é representada de forma implícita pela inclinação das curvas. Então você tem aqui na região 1 uma inclinação positiva, na região 3 uma inclinação negativa, na 2 e na 4 você tem 0 de inclinação.
Portanto, na região 2 e 4, se você não tem inclinação, você não vai ter força, certo? Então, se ele quer do maior para o menor, eu já sei que o 2 e o 4 serão os menores, porque não tem força. Agora, qual das duas regiões, 1 ou 3, se você pensar em módulo, tem a maior inclinação? A região 1 tem a maior inclinação, e a região 3 tem uma inclinação, ainda que seja negativa, tá? Ainda que seja negativa, em módulo, você vai ter uma inclinação menos intensa do que na região 1. Portanto, você vai ter como resposta 1, 3, 2 e 4. No caso, 2 e 4 estão empatados com zero de força. Item B. Em que região a velocidade da partícula está diminuindo? Opa! Em que região? Isso aqui é a mesma coisa de eu identificar o seguinte. Em que região o momento linear está diminuindo? Ora, a velocidade... Olha só. A velocidade... Se você tem lá que o momento é igual ao produto da massa pela velocidade, se a velocidade... Perdão, fazer o inverso. Se o momento está diminuindo, a velocidade também vai estar diminuindo. Se porventura o momento está aumentando, a velocidade vai estar aumentando. Então é só você olhar no gráfico. Olha lá no gráfico. Onde é que o momento linear está diminuindo? Na região 3. Né? Então, portanto, a velocidade da partícula está diminuindo também na região 3. Seguindo adiante, podemos somar os momentos das partículas de um sistema para obter o momento linear do sistema. Aí, no caso, eu paro de escrever o P minúsculo, né, porque não é só de uma partícula, é do sistema, e eu coloco que Pzão é igual a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Lembrando que aí, essa representação vetorial, em algum momento o professor vai parar de fazer isso, tá? Essa representação aqui, ó, vetorial, ela significa para a gente momento do centro, do centro de massa da partícula ao longo de x é igual a massa total vezes a velocidade do centro de massa em x. Você tem que o momento do sistema em y é igual a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa, né, do sistema em y. E o momento total do sistema em z é igual a massa total vezes o centro de massa em z. Então, essa expressãozinha aqui, ela nos traz esse conjunto de equações embutida. O momento linear de um sistema de partículas é igual ao produto da massa total do sistema pela velocidade do centro de massa. A segunda lei de Newton para um sistema de partículas pode ser escrita na forma: força resultante é igual à derivada temporal do momento do sistema. A aplicação de uma força externa a um sistema produz uma variação no momento linear. Na ausência de uma força externa, o momento linear total de um sistema de partículas não pode variar. E é o caso da colisão das duas partículas lá que o professor fez no simulador. Tá? Seguindo adiante. Seção 4. Colisão e impulso. Quais são os objetivos? Saber que o impulso é uma grandeza vetorial e, portanto, tem um módulo e uma orientação. Usar a relação entre o impulso e a variação do momento. Né? Eu vou deixar isso aqui grifado,
Porque para vocês já irem pensando, tá? Então, impulso é variação de momento. Ah, usar a relação entre o impulso, a força média e a duração do impulso. Usar as equações de aceleração constante para relacionar o impulso à força média. Dada a equação de uma força em função do tempo, calcular o impulso integrando a função. Dada a curva de uma força em função do tempo, calcular o impulso por integração gráfica. E em uma série contínua de colisões de projéteis com um alvo, calcular a força média que age sobre o alvo a partir da taxa mássica, né, que é uma taxa ali de massa, porque a massa colide, da taxa mássica das colisões e da variação de velocidade dos projéteis. Vamos lá. O momento de uma partícula pode variar em uma colisão. Beleza. Pode variar em uma colisão. Tá perfeito. Definimos impulso, representado pela letra J, a que um corpo é submetido durante uma colisão por meio da equação. O impulso é a integral no tempo da força que age sobre a partícula. Isso significa que o impulso aplicado é igual à variação do momento do objeto durante a colisão. Ora, a variação do momento, né? O que está aqui? O que está do lado esquerdo é isso aqui, ó. Quanto variou, né? E a delta P, que é a variação do momento, é justamente a integral de f de t vezes dt. Vamos entender isso? Vamos pegar aqui nas anotações. O professor vai pegar isso daqui, ó. Se você se você integrar esse cara aqui dos dois lados, fazer assim, ó. No caso aqui, eu vou tirar a notação vetorial. Opa, eu vou tirar aqui a notação vetorial. Vamos considerar aí apenas em uma única direção, tá? Em uma única direção para ser mais fácil. Não ser mais fácil, talvez é muito uma questão aí de perspectiva. Então, se você tem a integral da força que age sobre uma partícula ao longo do tempo, então você vai integrar de um instante inicial a um instante final, e do lado direito, você fazendo a mesma coisa, a integral de um instante inicial a um instante final ao longo do tempo. Isso daqui vai te retornar o quê? Vai te retornar o quanto que variou o seu momento. Se você pega para integrar isso aqui,
você vai ter o seguinte. Qual que é a integral de PDT? A integral de PDT, aqui a parte do cálculo, talvez vocês estudando aí a disciplina de cálculo, vocês possam notar algum problema aqui na escrita dessa derivada, tá? Mas vocês vão verificar o seguinte. E se eu integro isso, eu vou ter o momento variando do instante inicial até o instante final. Isso daqui é o momento no instante final menos o momento no instante inicial. Portanto, isso aqui é delta P. E o que você tem do lado esquerdo aqui? Ora, o que você tem do lado esquerdo é basicamente o que nós vimos ali como sendo o momento, como sendo o impulso, né? Isso daqui é o impulso que nós acabamos de ver. Então, isso daqui é igual ao impulso J. Beleza? Então, o impulso é igual à variação do momento linear. Essa equação, como outras equações vetoriais, podem ser escritas na forma de componentes. Como nós já vimos, pessoal, como eu disse, o professor vai parar de ficar escrevendo isso aqui, ó. Tá? Cadê? Ah, estava aqui nessa página aqui mesmo. O professor vai parar de ficar escrevendo isso daqui, ó. Beleza? O professor não vai ficar escrevendo toda hora isso aqui, não. Então, é isso que significa quando ele diz essa equação, como outras equações vetoriais, pode ser escrita da forma de componentes. Dados a força média e o intervalo de tempo, temos que o impulso é igual a força média vezes ΔT. O porquê disso? Vamos voltar lá para a nossa lousa. O porquê disso? O professor vai copiar isso daqui tudo. Ctrl C. Vamos para uma nova página. Ctrl V. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar fora tudo isso aqui. Peraí. Não, vou jogar fora isso daqui. Para o que eu quero falar. Se você está considerando uma força média, se você está considerando uma força média, é porque você tem uma força que não é constante. E ao longo de um certo intervalo de tempo, essas forças que não são constantes podem definir aí uma força média. Então, se você considerar essa força que está aqui, como sendo constante, vou fazer assim, vou apagar isso, vou escrever F resultante é igual a constante. Considerando isso constante, você vai poder tirar essa força resultante da sua integral. Tá? Essa força resultante, ela vai ser simbolizada aqui por uma força média, porque geralmente essa força não é constante, mas tira uma média e considera ela constante. Então você vai ter lá assim, ó, força resultante é igual a integral. O que sobrou dentro da integral? Sobrou 1 dt para um t do instante inicial ao instante final.
Isso daqui é igual a impulso. O que eu derivo em relação a t para obter 1? Opa, o que eu derivo em relação a t para obter 1? Eu derivo o próprio t. Eu derivo o próprio t. Então, t é antiderivada integral, que eu vou integrar do limite inferior ti ao limite inferior, superior tf. Isso daqui é a mesma coisa aqui, a força resultante que multiplica tf menos ti. Isso aqui é a mesma coisa que força resultante vezes ΔT, que é igual, resgatando, que é igual ao impulso. Tá? Então, a força média sendo exercida sobre um corpo ao longo de um intervalo de tempo te resulta no impulso sobre esse corpo. E o que será o impulso? Vocês viram aqui que nós temos o produto da força pelo intervalo de tempo. Então, se você tem um gráfico do tipo F por T, o que você tem de área abaixo da curva, que é o resultado daquela integral, é justamente o seu impulso. Então, a área abaixo da curva de um gráfico F por T é igual ao impulso. Como estamos integrando, precisamos conhecer apenas a área sobre a curva da força. Tá vendo que no gráfico de cima, nesse gráfico, a força aqui, ó, a força é representada aqui pelo gráfico, né? É uma força que varia. Essa equação 35 do capítulo 9 está considerando uma força média. Então, tira uma média dessa força aqui, ó, e você tem aqui, ó, uma força constante. Aí você resolve aquela integralzinha que o professor falou, né? E você vai ter um ΔT. Então, o produto aqui, essa área aqui, é exatamente igual a essa área roxa. A área azul é exatamente igual à área roxa se você obter a força média desse gráfico. Beleza? Então, teste 4. Um paraquedista cujo paraquedas não abriu, meu Deus, cai em um monte de neve e sofre ferimentos leves. Opa! Se caísse em um terreno sem neve, o tempo necessário para parar teria sido 10 vezes menor e a colisão seria fatal. A presença da neve aumenta, diminui ou mantém inalterado o valor? A. Da variação do momento do paraquedista. Ora, a variação ela é menor. Se você pensar em termos gráficos, né? Aqui, ó, a variação em 3, a inclinação da curva é menor do que em 1. Então, aqui é mais suave do que ali. Né? Então, você vai ter aqui no item a variação do momento do paraquedista diminui na presença da neve. No item B, do impulso experimentado pelo paraquedista. Ora, o impulso é a força vezes ΔT. O impulso é a variação do momento linear. Então, se o momento varia de uma forma menos intensa, consequentemente o impulso também será menos intenso. Então, diminui também. E na C, da força experimentada pelo paraquedista. Se a variação aqui do impulso é menor, né, você vai ter uma força
média menor se o seu intervalo de tempo for maior. Então, tudo diminui. Né? Então, opa, o professor errou aqui. Vamos analisar de novo aqui. A presença da neve aumenta, diminui ou mantém o valor da variação do momento e do impulso. Ah, tá. Tá. Perdão, pessoal. A variação não é o momento, não é o momento em função de t, não é o impulso em função de t, tá? Desculpa, professor não estava pensando em termos de delta, estava pensando em termos de p de t, j de t, tá? Estava pensando na função. Então, no caso da variação, a variação é o momento final menos o momento inicial. O impulso final menos o impulso inicial. Aí sim, aí vai ser indiferente. A variação vai ser a mesma, tá? Agora, a força experimentada ali, já não está falando de variação. Deixa eu ler de novo. A presença da neve aumenta, diminui ou mantém inalterado o valor da força experimentada. Né? A força ali diminui. Por que a força diminui? Se você aumenta ΔT, deixa eu ver se tem aqui anotado. Se você aumenta ΔT, que é o que você faz quando coloca a neve, você diminui a força. Portanto, né, você tem ali como resposta a diminuição. Beleza? Espero ter ficado compreendido aí. O professor não edita o vídeo por conta do seguinte: erros acontecem, erros de interpretação, isso é normal, tá? Não é quando você cometer isso, releve, tá? Não exija tanto de si, tá? Não ache que o professor, quando está em sala de aula, o professor sabe tudo, tá? A gente tem a nossa teoria e a gente vai estudando, beleza? Eu acho interessante deixar dessa forma mesmo, deixar o erro aí. Deixa o professor colocar o celular em silêncio aqui. Então, no próximo slide, nós temos uma situação onde você tem projéteis que atingem um alvo. Você tem uma metralhadora de estilingue, onde você tem pedrinhas atingindo o alvo ali. Se cada projétil de uma salva de N projéteis sofre uma variação de momento ΔP, você vai ter que o impulso será igual ao produto da quantidade de projéteis vezes a variação do momento de cada projétil. Então, o impulso que você transfere aqui para o alvo, tá? Ele é o negativo da variação do impulso de um único projétil. E como você tem vários projéteis, você multiplica pelo número de projéteis. Por que você tem esse menos? Porque quando você tem uma colisão, a velocidade, eu imagino que para vocês esteja aparecendo para a direita. Então, a velocidade do projétil, ao colidir, está indo para a direita e muda para a esquerda. Então, você tem uma variação negativa, né, da velocidade. Você tem um ΔV negativo. Por isso que o impulso que você transfere para o alvo é o negativo, né, é o inverso do momento que variou ali do projétil. Beleza? Você tem um ΔV. Qual que é a relação entre ΔV e ΔP? Ora, o momento não é m vezes v. Então, ΔP é igual a m vezes ΔV. Beleza? Então, seguindo adiante, a força média vai ser qual? Ora, a força média é
o impulso dividido pelo intervalo de tempo. Uma vez que nós vimos aqui que o impulso é força média vezes ΔT, agora a gente resolve aqui para a força média e temos o impulso dividido por ΔT. Se o impulso é menos N vezes ΔP, você deixa o ΔP aqui do lado, né? Você fica com N vezes ΔT. Você vai abrir esse ΔP, você vai deixar expresso que ΔP é M vezes ΔV, e você tem essa relação. Se as partículas param, ou seja, se o que estiver colidindo aqui contra o alvo for um chumbo, né, o chumbo ele tem um coeficiente de restituição muito baixo. Ele bate e fica. Né? Então você vai ter que a velocidade final vai ser zero. Portanto, a variação do momento de cada projétil, a variação da velocidade de cada projétil é menos v. Agora, olha só, hein? Se as partículas ricocheteiam com a mesma velocidade escalar, se você tem ali um projétil, como por exemplo aquelas bolinhas que quicam bastante, que você compra em posto de gasolina, compra em mercado, sabe, com moedinha, elas têm um coeficiente de restituição muito elevado. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial, só que com sentido contrário. Portanto, ΔV é igual a menos 2 vezes V. E você, consequentemente, vai ter uma força sendo aplicada sobre o alvo que é 2 vezes maior. Apenas alterando aí o coeficiente de restituição. Né? Como produto M vezes M, o que é N? Você tem N partículas. Cada partícula tem a mesma massa M. Então, como o produto N vezes M é a massa total para N colisões, podemos escrever que a força média é igual a ΔM sobre ΔT vezes ΔV. Porque ΔV para cada partícula vai ser a mesma. Né? Então, só é substituído aqui, ó, N é substituído por ΔM. Tá? Você tem aqui, ó, perdão, não é só N, né? É o produto N vezes M é a massa total. Então, você vai ter ali ΔM. Você poderia deixar também como massa total. Tá? Teste 5. A figura mostra uma vista superior de uma bola ricocheteando em uma parede vertical, sem que a velocidade escalar da bola seja afetada. Considere a variação do momento linear da bola. Alternativa A. Item A. ΔPx é positiva, negativa ou nula? Opa, aqui você vai ter que decompor. Embora você tenha um momento para cá, você vai ter que decompor em horizontal e vertical. Né? Acho que o professor não vai conseguir deixar bem retinho isso aqui, não. Mas está assim. Depois que houve a colisão, você tem um momento aqui. Você ainda vai ter um momento horizontal e um vertical. Né? Então, olha só. Horizontalmente, não muda. A ΔPx é nula. ΔPy é positiva, negativa ou nula? Bom, se você considerar que para cima, aqui ó, você tem o eixo y, para lá é positivo, você vai ter um ΔPy positivo, né? Porque você vai fazer P final em y menos P final, perdão, menos P inicial em y. O que é colocar menos P? Menos P é você inverter. Lembra lá no nosso capítulo 2. Né? Menos P é você inverter. Então, você vai ter o dobro. Né? O dobro em y. E qual é a orientação
de P, de delta P. A variação de delta P vai ser vertical, porque só vai mudar em Y, né? Então vai ser vertical. Respostas: A vai ser nula, B vai ser positiva e C o sentido positivo do eixo Y. A força é normal. Tá bom? Tá, pessoal, ficamos por aqui. Vimos as sessões 2, 3 e 4. Tendo dúvidas, mandem lá no WhatsApp, tá? Podem mandar no Moodle também da disciplina. E em algum momento o professor para fazer exercício.